Olá, seja bem-vindo à nona videoaula do módulo de matemática. Nesta videoaula, continuaremos o estudo sobre os conjuntos numéricos, em especial sobre os números racionais. Você pode também acompanhar o conteúdo dessa videoaula através do capítulo 2 do seu livro didático. As necessidades de cada época têm mostrado para nós, através da história, a exigência pelo surgimento de novos números. Os números racionais, por exemplo, eles foram criados a partir da necessidade de dividir dois números inteiros, por exemplo, 1 dividido por 4. Essa divisão tão frequente no nosso cotidiano é fundamental para resolver muitos problemas práticos, tais como: suponha que você deseja repartir um bolo de chocolate entre 4 pessoas, né? Que parte caberá a cada pessoa? Hoje em dia, esse problema é trivial. Sabemos que cada um deles vai receber um quarto ou 0,25 desse bolo. Porém, se você estivesse numa época que ainda não existiam frações, certamente sentiria a necessidade delas para resolver esse problema. E esse foi o problema que os egípcios enfrentaram, né? Mas que conseguiram resolver desenvolvendo um raciocínio matemático próximo ao que usamos hoje. O que se sabe é que no Egito Antigo, as terras que ficavam às margens do rio Nilo eram propriedades do Estado. E o Estado dividia essas terras entre grupos familiares em troca de pagamentos de tributos. Como o rio Nilo sofria constantemente inundações, as terras tinham de ser sempre medidas, já que o tributo era pago proporcionalmente à área que era ser cultivada. Essa situação levou então os egípcios a desenvolver cálculos que envolviam as aplicações de frações e também da geometria, já que a gente está medindo terras. Após a inundação, eles usavam então cordas com marcações como essas aqui do desenho da nossa tela. E essas cordas eram utilizadas para medir a área alagada. As pessoas que realizavam esse tipo de medida eram chamadas de estiradores de cordas. O que acontece é que nem sempre a unidade de medida escolhida cabia um número inteiro de vezes nos lados desse terreno. Dessa forma, eles inventaram o seu sistema de fração, semelhante ao que utilizamos atualmente. Realizar operações com essas frações também era um processo muito trabalhoso, comparado ao que realizamos hoje. Enfim, não vou entrar em mais detalhes sobre essa situação, mas se você se sentir motivado a entender mais sobre essa história, basta pesquisar na internet que há muito material a respeito. Então vamos prosseguir aqui. Por definição, o conjunto dos números racionais é todo aquele que pode ser representado por uma razão entre dois números inteiros. Porém, com uma restrição. Vejamos. Os números racionais, né, como você está vendo aqui nessa notação, os números racionais é igual a razão entre A e B, tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não nulos, ou seja, a gente deve excluir o zero desse meu denominador para que não resulte numa divisão por zero, que a gente sabe que na matemática essa divisão por zero não é definida. Então, desse conjunto fazem parte números do tipo 2 quintos, 3 oitavos, né? Menos 5 terços, menos 18 sobre 20 avos. E é claro que se a gente tomar aqui o nosso denominador igual a 1, né? Ou seja, se eu pudesse escrever assim, ó, 2 dividido por 1, isso a gente sabe que é o mesmo que 2. Isso quer dizer o que para nós, então? Que se a gente tomar o nosso denominador igual a 1 nessas frações, os números agora serão números inteiros, como a gente conheceu nas videoaulas anteriores. Isso mostra para a gente, então, que o conjunto dos números inteiros ele é um subconjunto dos racionais, ou seja, o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos racionais. Vejamos agora outros tipos de subconjunto dos números racionais. O primeiro dele, que eu apresento aqui, é o conjunto dos números racionais não nulos. Isso quer dizer, então, que desse conjunto pode participar qualquer elemento dos racionais, excluindo-se o zero. Ou seja, eu posso
ter o número menos meio, menos 2, menos 4, 0,25, que também é uma forma de escrever a fração, né, na forma decimal que a gente chama. Colocando ponto e vírgula aqui. Um número 4, 1000 ou menos 1000, né? E por aí vai. O único que não pode participar aqui no caso é o zero. Uma outra forma de representar esse conjunto seria o quê? Conjunto dos racionais menos o conjunto formado pelo número zero. O próximo subconjunto é o conjunto dos números racionais não negativos. Então, nesse caso aqui, esse conjunto dispõe apenas dos números 0, de todos os números inteiros que a gente conhece, né? O 2, o 4, o 5, e todos os números racionais que podem ser escritos também, mas que sejam positivos, no caso aqui, que quando a gente fala não negativo, é que aqueles são os números, pode ser nulo ou pode ser um número positivo. Então, poderia ter 1/4, 5/3 e por aí em diante. O conjunto dos números racionais positivos. Aí, neste caso, esse conjunto aqui ele não possui o zero e não possui os números negativos. Então, posso ter qualquer número desses aqui anteriores, né? Mas todos têm que ser números positivos, né? 1/4 aqui, né? Posso ter também 1,75 e daí em diante. O conjunto dos números racionais não positivos. Aí, nesse caso, eu posso ter o zero e eu devo excluir desse conjunto os números positivos, né? Nesse caso aqui, nós teremos o número menos 2, menos 4, menos 1/4, menos 2/3 e daí em diante. Bom, o próximo é o conjunto dos números racionais negativos. Neste caso, eu devo excluir deste subconjunto o zero apenas. Então, poderia ter menos 3, menos 0,35, menos 2, menos 16 sobre 5 e daí em diante, né? São todos esses números aí. Bom, vejamos agora então uma propriedade muito interessante para o nosso estudo, pois apesar de que agora as frações e consequentemente as divisões elas gerem números pertencentes ao conjunto dos racionais, a gente deve ter um certo cuidado ao afirmar sobre o fechamento dessa operação, no caso a divisão, neste conjunto. Pois a operação da divisão ela só será uma operação fechada se a gente considerar o conjunto dos racionais não nulos, ou seja, quando a gente excluir o zero desse conjunto. Então, quando eu considero apenas o conjunto dos racionais, eu posso só dizer que ele é fechado em relação à adição, à subtração e à multiplicação. Agora, se eu considerar o conjunto dos racionais não nulos, ele será então fechado às 4 operações matemáticas. Vejamos então agora alguns exemplos dessas operações que a gente pode realizar. 2/3 mais 5, né? No caso aqui tem uma soma de frações e nesse caso os denominadores são diferentes. Se são diferentes, a gente deve então tirar o mínimo múltiplo comum, né, dos denominadores, que nesse caso aqui abaixo do 5 subtende que seja 1. E quando eu tenho que um desses denominadores é 1 e o outro é um número diferente, o mínimo múltiplo comum vai ser o próprio denominador 3 aqui. Caso fosse diferente esse denominador, aí você precisaria fazer aquele processo de calcular o mínimo múltiplo comum dos dois denominadores. E aí a gente faz aquele processo, né? Mais simples e prático que a gente já conhece. Pega este denominador, ou mínimo múltiplo comum, divide pelo denominador antigo e o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2 dá 2. Mais 3 dividido por 1 dá 3, vezes 5, que dá 15. Então, nós teremos aqui que resolver agora essa soma, né? Que vai dar 17 sobre 3. Agora eu tenho aqui essa subtração entre um número e um número decimal, um número inteiro e um número decimal, né?
Convém aqui nesse caso, e que é mais fácil, né, é que você trabalhe com esse daqui na forma decimal. Neste caso aqui é até simples de resolver, né? Associe, por exemplo, estes números a dinheiro, né? Que a gente consegue resolver esses problemas que envolvem números decimais mais fácil utilizando a ideia de dinheiro. Então pense aqui, você tem R$3 e gasta 80 centavos, vai lhe restar então R$2,20, o que vai dar esse resultado. Multiplicação de frações é o mais simples, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então nós teremos o seguinte, 3 vezes 1, que dá 3, e 2 vezes 5, que dá 10. Ao final, se der para simplificar a fração, simplifique. Nesse caso aqui não tem como, porque o 3 só é divisir por ele e o 10 por 2 e 5. Na divisão, como eu já falei com vocês anteriormente em sala de aula, nós vamos manter a primeira fração, ou seja, do jeito que está aqui a primeira fração, que é menos 4/3, e vamos multiplicar pelo inverso do segundo número. Qual que é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Mais na frente eu vou explicar o que é o inverso de um número. Bom, e aqui a gente realiza a multiplicação normalmente aqui dessas duas frações. Então vou ter menos 4 vezes 1, menos 4. 3 vezes 2 dá 6. Observa que os dois números dá para simplificar, né? Então eu posso aqui dividir por 2 e aqui também por 2, que é um número em comum que eu consigo dividir. Então aqui vai ficar menos 4 por 2 dá 2 e 6 por 2, que dá 3. Oposto e módulo de racional. Os conceitos de oposto e módulo, né, a gente já tinha estudado lá para os números inteiros. E eles também vão ser válidos aqui para um número racional qualquer, né? Neste caso, bora dar uma olhada aqui nos exemplos, né? Como é que vai funcionar isso. Então tem aqui na letra A, o oposto de menos 3/4 vai ser o quê? Bom, lembre-se que o oposto é o quê? É um número que eu devo somar a este, que ao ser somado vai dar 0. Então no caso aqui, o oposto de menos 3/4 é o número 3/4. É como se eu tivesse apenas que alterar o sinal desse número aqui, né? O oposto de 17 sobre 11 vai ser o quê? Menos 17 sobre 11. Se ele era positivo, passará a ser negativo. O módulo também funciona da mesma forma como a gente resolvia lá nos casos anteriores, né? Eu tenho aqui módulo de menos 7/8, então o módulo de menos 7/8 é 7/8. Porque lembre-se, né, o módulo tem que sempre resultar num número positivo. Então o módulo de menos 1/3 também, por sua vez, vai ser igual a 1/3. Por fim, vejamos a definição de inverso de um número racional. Dois números são ditos inversos um do outro se o produto deles é igual a 1. Ou seja, se eu tenho lá um número representado pela letra R, o inverso dele, que a gente vai representar por 1 sobre R, ao multiplicar, né, esses dois números, tem que dar 1. Né? Vejam que essa ideia, né, de inverso de um número racional é o que a gente já usava também na operação de divisão de números racionais ou de divisão de frações. Né? Então, por exemplo, aqui, o inverso de 6/5 vai ser o quê? 1 dividido por 6/5. O que a gente faz nesse caso? Temos divisão de frações. A gente mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, nós teremos aqui ao final 5/6. Precisar fazer todo esse processo? Não. Basta apenas você trocar a posição do numerador com o denominador. E daí também você observa o seguinte, que se eu multiplicar 6/5 por 5/6, o que vai obter? 6 vezes 5, 30. 5 vezes 6, 30. 30 por 30 dá 1. Então essa é uma forma de você verificar se você encontrou realmente o inverso desse número. Nesse caso aqui agora, o inverso de 2. A gente sabe que abaixo do 2 tem o denominador igual a 1. Então nesse caso o inverso de 2 é 1 sobre 2. E se nós realizarmos o produto de 2 por 1 sobre 2, nós vamos obter 2 sobre 2, que também é igual a 1.
Por fim, o inverso de menos 5 terços, né? Então vai ficar igual ao quê? Menos 3 quintos. Observe que o sinal eu não modifiquei, né? Só inverti a posição entre numerador e denominador, porque pela definição basta a gente fazer isso, né? Pela propriedade que eu coloquei aqui. Então, o que nós vamos ter aqui se a gente fizesse esse produto? Ó, menos 5 terços vezes menos 3 quintos, né? Multiplicando sinais, fica positivo. 5 vezes 3 e 3 vezes 5. O que vai dar, então, 15 por 15, que dá 1 também. Bom, agora eu quero que você pense um pouco, né, sobre essas duas questões que eu estou colocando aqui. E depois poste suas respostas no fórum dessa videoaula. A primeira pergunta é o seguinte: podemos dizer que a dízima periódica, representada pelo número 0,9999 é igual a 1? E esse número aqui, 0,99999, ele não é uma dízima periódica. Ele é igual a 1? E outra questão que eu quero que você pense também: todo número racional admite inverso? Então, depois de você ter pensado um pouco sobre isso, vai lá no fórum e poste a sua opinião. Bom, por fim, essas são as atividades referentes a essa videoaula. Lembre-se que elas farão parte do seu portfólio, que deverá ser criado lá no Padlet. E em caso de dúvida, entre em contato comigo. Grande abraço e até a próxima videoaula.